Podem se acomodar um momento, queridos irmãos e irmãs, meditarmos esta palavra. Nós estamos no 22º domingo do tempo comum e hoje retomamos a leitura dos domingos do Evangelho de Marcos. E essa liturgia, iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, onde a Igreja do Brasil celebra este mês que é convidado a meditar a palavra de Deus ainda mais. A palavra fala da própria palavra. E não pode ser uma palavra vazia ou uma palavra humana que facilmente substitui a palavra de Deus. O texto que ouvimos do Evangelho de Marcos é o capítulo 7, porém não é todo o capítulo, a leitura de hoje são alguns versículos, mas Jesus tem um sentido muito profundo ao explicar e ao se encontrar nesta relação, porque os fariseus, os mestres da lei, que foram criando novas leis, decretos, pois a primeira leitura nos narra Moisés, que diz ao povo: aqui estão as palavras, os mandamentos, e nós sabemos da tradição dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que foram entregues à comunidade para que seguissem estes mandamentos, 10 mandamentos. Até hoje podemos pensar, e quais são os 10 mandamentos? Será que a gente ainda se lembra? Pois é nossa obrigação viver os 10 mandamentos, cumprir. Porém, a tradição judaica foi, no passar do tempo, aumentando estes mandamentos, criando tradições, como eu dizia, decretos, normas, e já passavam de 600 normas para serem cumpridas. Um peso, então, muitas vezes. A lei que é para a liberdade, para manter a vida, a dignidade humana, o respeito, passava a ser um peso. E por isso, então, nós nos encontramos nesta cena de Jesus, nesse debate, podemos assim dizer, com os fariseus e os mestres da lei. Eles olhando para os discípulos de Jesus e diz: olha, os teus discípulos estão comendo o pão sem lavar as mãos. Uma frase de um tanto preocupante, se nós pensarmos pelo lado da higiene, de lavar as mãos, e todos nós sabemos o quão importante é. Tendo atravessado, por exemplo, esta pandemia, quanto nós não lavamos as mãos, higienizamos com álcool, ainda estamos nesse, e é importante. Mas a preocupação deles não era com a saúde. A preocupação, na verdade, era para dizer: eles não estão cumprindo o preceito, porque enquanto lavavam as mãos tinham que rezar uma oração. Quando voltavam da rua tinham que tomar banho, trocar de roupa para poder entrar em casa. Quando saíam tinham que fazer uma outra oração. Quando lavavam as panelas, os pratos, tinha que fazer de um outro modo. Isso tudo para dizer os preceitos que são peso. E aí Jesus diz uma frase que é central para nós: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. A palavra tradição no Evangelho se repete neste texto 4 ou 5 vezes. A tradição dos homens. Jesus não diz que a tradição dos homens é ruim. Nós mesmos, como igreja, vivemos a tradição, algo que vem por tradição passada, de geração em geração. Mas o mal está em deixar de viver os mandamentos de Deus, para viver leis e decretos vazios.
E aí nós devemos, nesse texto, pensar em outros acontecimentos de Jesus com os seus discípulos, outros ensinamentos, onde ele vai dizer: olha, vocês pagam o dízimo da hortelã, do cominho, num outro texto, mas os vossos corações estão fechados para o amor. Num outro texto ele vai dizer: por fora vocês estão todos bonitos, mas por dentro é como um sepulcro caiado, como um túmulo cheio de ossos secos. Então, deixar de viver a centralidade do mandamento. E a centralidade do mandamento, então, é este amor a Jesus. É esse coração voltado às leis que Ele nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, e aí vai. Perder o essencial de nossa fé para vivermos como que penduricários, enfeites. E por isso ele vai dizer: os vossos lábios até me louvam. Essa frase é muito preocupante. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nosso louvor, que é tão bonito, nosso louvor que chega a Deus, mas o nosso louvor precisa sair do nosso coração. Precisamos ser homens e mulheres de fé, que sabem o que está vivendo a sua fé. E o final do texto do Evangelho, Marcos descreve uma lista para dizer: vocês estão com o coração como que tomado por coisas humanas e deixa de viver a Deus e o seu mandamento. Imoralidades, roubos, assassinos, adultério, ambições desmedidas, maldades, calúnia, inveja. E podíamos aumentar essa lista daquilo que talvez o nosso coração está apegado nos pecados, nas coisas humanas. Hoje podemos pensar, meus irmãos e minhas irmãs, a vocês queridos pais e padrinhos que estão aqui: cuidado, pois a vida e o mundo impõem certos costumes que fazem negar a nossa fé. Apresentem aos seus filhos a verdadeira palavra. Apresentem aos seus filhos esta fé que hoje vocês estão dando pelo santo batismo. Não deixe o mundo cuidar das vossas crianças, queridos pais. Eduquem vocês com a tradição que recebemos da Santa Igreja, a tradição da fé. São Tiago nos ensina esta segunda leitura tão bonita: a palavra que foi em vós implantada. Veja, hoje vocês estão implantando a fé nestas crianças. E em nós já batizados, iniciados na fé, a palavra foi em nós implantada para que seja capaz de nos salvar. Que essa palavra então possa brotar em nós. Iniciando este mês de setembro, mês da Bíblia, sintamos este desafio. Quem sabe nos debruçarmos um pouco mais na palavra de Deus. Vamos desligar um pouquinho o celular, a televisão, as redes sociais. Talvez a gente passe tanto tempo fazendo tanta coisa feia, ou disseminando tantos palavrórios. Concentre-se na sua família. Reze. Reze em casa. Abra a Bíblia, como temos a Sagrada Escritura aqui como um sinal, e meditemos a palavra de Deus em nosso coração. Num instante de silêncio, que essa palavra toque em nós e até mesmo ilumine nossos corações, para com coragem deixarmos certos ensinamentos humanos que substituem os mandamentos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.